Nossa, boa noite a todos. Peço só desculpas pelo atraso, mas a gente infelizmente não tem a capacidade que os espíritos têm de teletransportar de um canto para outro, pelo fato de estar reencarnado. Então a gente precisa que alguém traga a gente até aqui. A gente teve um pequeno imprevisto na saída, mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. E agradeço a vocês por estarem aqui esperando a gente chegar, mas eu garanto que o pouco que a gente vai falar vai valer um pouco a pena, né? Meus amigos, antes de iniciar no nosso tema, na proposta da noite, eu queria relembrar a todos que hoje, dia 3 de outubro, é o aniversário do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Aquele que ainda é um extremo desconhecido no movimento espírita. Tem muitas pessoas que botam nesse dia parabéns a Kardec, postam nas suas redes sociais, nos seus Instagrams, mas poucos ainda são aqueles que mergulham nas 32 obras que esse codificador deixou. Só lembrando a todos que nos é repassado que existem 5 obras básicas, mas a verdade é que existem 32 obras básicas de Kardec, que precisam ser lidas, relidas, analisadas, debatidas em estudo e questionadas, né? Eu escolhi um tema para essa noite, até com um pouquinho de preocupação, porque algumas pessoas podem ter achado muito agressivo o que a gente vai propor nessa noite, que é justamente como destruir a sua vida e botar a culpa no obsessor. Algumas pessoas que viram o Pedro Paulo divulgando a palestra foram no meu privado, no Facebook, e perguntaram assim: mas você não acha muito agressivo esse tema? Aí eu disse: não acho não. Porque a proposta do tema não é alimentar a culpa que a gente já carrega muitas vidas. A gente já traz essa culpa alicerçada em muitas encarnações que a gente passa. O sentimento de culpa é um sentimento que a gente traz com uma constância tão grande que a gente nem percebe a facilidade que a gente tem para se culpar. Mas a proposta dessa noite é justamente mostrar como as nossas atitudes, a nossa forma de viver, os nossos pensamentos podem ser tão ruins quanto uma obsessão espiritual. Ainda existe um dilema muito grande no meu espírita. Qual é? Na questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: os espíritos nos influenciam? Aí a espiritualidade responde: não só vos influenciam, como também vos dirigem. Mas existe uma falta de análise na resposta a essa pergunta. O fato de dizer que nós recebemos constantemente a influência dos espíritos não quer dizer necessariamente que tudo que a gente faz ou pensa tem influência de espírito. Muita coisa que a gente faz e pensa é influência do nosso próprio espírito. E quando a gente fala isso para espírita, é complicado, porque ainda, salvo exceções, boa parte dos espíritas tendem a sempre colocar nas dificuldades que passam na vida da sua família, do seu trabalho, do seu relacionamento, culpa dos espíritos. Isso é de praxe. Isso acontece de uma maneira absurda no nosso meio. Porque as pessoas, elas tendem a, quando errar, até nós mesmos, quando a gente erra, a gente tende a dizer que errou porque recebeu uma influência negativa. Mas nesse intermédio de influências espirituais, existe um dos princípios mais básicos do Espiritismo, que é o livre-arbítrio. E às vezes a gente nem sequer entende o que é o livre-arbítrio. Eu estou trazendo esse tema para abordar hoje para vocês, porque nessa perspectiva de pandemia que a gente teve, durante mais de um ano, o que mais a gente viu
foram pessoas espíritas atribuir a pandemia a algo espiritual. E me desculpem aqueles que estão aqui me ouvindo. De espiritual a pandemia não teve nada, porque foi consequência do homem. E quando a gente puxa a responsabilidade da gente, a gente tende a ficar um pouco receoso. Aí faz, não, mas é porque de 100 em 100 anos tem uma pandemia que tem que vir dizimar as pessoas, porque se não vier tem que vir uma guerra nuclear. E isso não tem nada a ver com o espiritismo. Por mais incrível que pareça, as pessoas espíritas estão tentando justificar algo que aconteceu por um desvencilho do homem, por um descuidado nosso. E o que é mais interessante, as pessoas entram naquela perspectiva de que tudo que a gente vai passar na reencarnação já está traçado para passar. E nem sempre é assim. A gente pode antecipar a nossa volta para casa. Como? Quando nós esquecemos de apostar no nosso autoconhecimento. Autoconhecimento, saúde mental é algo tão importante em quem trabalha em casa espírita. É tão importante em pessoas que frequentam casas espíritas do que entender o fenômeno de obsessão espiritual. Deixa eu explicar por quê. Quando a gente percebe que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, a nossa mente, os nossos pensamentos, eles passam a ficar blindados para a obsessão espiritual. Tem muita coisa que a gente pensa, que a gente diz que não é nosso, aí fala que é dos espíritos, mas é nosso. Tem muita coisa que a gente alimenta e diz que é dos espíritos, mas é nosso. Eu não estou dizendo que nós não recebemos influências espirituais. Recebemos sim. Mas vou fazer um comparativo para vocês me compreendam o que eu estou tentando passar para vocês. Eu acredito que todos vocês tiveram ou alguma mãe ou alguma avó que tem uma receita de bolo muito boa. Tem ou não tem? Tem. E quando ela está lá fazendo aquela massa de bolo lá naquela bacia, que ela mexe o bolo para um lado, mexe para o outro, se ela colocar a massa de bolo sem o fermento, a massa cresce? Não. Vamos comparar a massa de bolo aos nossos pensamentos. E vamos comparar o fermento à obsessão espiritual. Percebam, antes de haver uma obsessão de um espírito, já pré-existia um pensamento desorganizado, que partiu de onde? Do espírito ou da gente? Da gente. Começa em nós. E quando a gente traz essa perspectiva, não é para fomentar culpa, é para que você comece a entender que nem tudo que acontece na sua vida é espírito. Que nem tudo na sua vida é alguém que tem inveja de você. Que nem tudo na sua vida é um trabalho que jogaram para sua casa, que jogaram para você. Porque isso é prático, gente. É muito prático. Você não toma nenhuma atitude firme na sua vida. Você fica ao Deus dará. E quando as coisas começam a dar errado, você se vitimiza e diz que está assim porque os espíritos querem que você esteja assim. E quando a gente traz esse tema, as pessoas às vezes se chocam, porque quebra o nosso conceito de bem e mal, céu e inferno, que é um conceito, com todo o respeito, católico, que a gente recebe, de que alguém tem que ser culpado pela minha vida, e esse alguém não sou eu, tem que ser outra pessoa. Se não for meu pai ou minha mãe que me trataram mal na infância, é algum ser espiritual que me persegue desde o ventre da minha barriga, da barriga da minha mãe. Nessa pandemia, eu presido uma página no Instagram chamada Espiritismo com Alma, que tem hoje
34 mil pessoas seguindo a nossa página. No meio da pandemia, um senhor de 64 anos entrou em contato comigo pelo direct da página, me narrando uma história muito interessante que eu vou trazer para que vocês entendam a gravidade da coisa. Esse rapaz de 60 e poucos anos, ele tinha um transtorno de bipolaridade muito sério. E ele buscou uma casa espírita, que logo quando houve uma estabilidade dos casos, reabriu-se as casas e depois fechou de novo. Nesse período que ele buscou a casa, ele foi para uma casa espírita, onde o presidente do centro atendeu ele, fez um atendimento fraterno, e ele foi falar um pouquinho do que ele passava. Ele mora hoje no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, em um dos prédios mais luxuosos do Rio. Além da bipolaridade, ele tem uma depressão. E ele buscou o presidente do centro, e o presidente do centro disse assim: olha, a partir de hoje você não precisa mais tomar nenhuma medicação, nem precisa fazer acompanhamento com nenhum psicólogo. Leia as obras de Joana de Ângeles, que você vai fazer terapia de graça e vai ficar bem. Quem não quer uma coisa dessa, gente? Você está com um transtorno, um problema de saúde, e você vê uma pessoa que é o presidente de uma casa espírita dizer: não, você não precisa de terapia, vá ler as obras de Joana de Ângeles que você fica bom. Resultado: 15 dias após ele parar com os medicamentos e fazer o acompanhamento, ele tentou se jogar no 13º andar da cobertura do prédio dele. E ele entrou em contato comigo perguntando se o que disseram a ele procede do meu espírita. E eu fui muito claro a dizer que não. Que a pessoa que passou isso para ele era uma pessoa irresponsável. Porque a proposta do espiritismo não é substituir as terapêuticas que a medicina, a psicologia, a psiquiatria traz para tratar a parte física. Vocês entendem o que é a responsabilidade quando nós, de uma casa espírita, mandamos uma pessoa parar de tomar uma medicação ou de não buscar um terapeuta porque a gente acha que tudo é espiritual? Isso é grave. Essa pessoa poderia ter se jogado do 13º andar e ter morrido por confiar em uma pessoa que acha que tudo é espiritual. Quando nós começamos a nos analisar como pessoa, os processos obsessivos eles começam a cessar. Porque o que o obsessor não gosta é quando a gente começa a se conhecer. O obsessor não gosta de autoconhecimento. O obsessor não gosta quando você entra dentro de você para entender o que é que você está sentindo. E mais quando a gente entra no meio espírita, as pessoas acham que não podem sentir raiva, ódio, mágoa e inveja. Eu acho isso fabuloso. Quando as pessoas ficam se culpando porque não devem sentir esses sentimentos. Mas a questão não é você sentir esse sentimento. A questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Como eu posso canalizar raiva, ódio, inveja e mágoa? Tem formas? Tem. A inveja, muitas vezes, que a gente tem das pessoas, é somente mostrando a gente que a gente pode fazer o que aquela pessoa faz. E as pessoas não entendem. Mas ficam com inveja. Aí na mesma hora que está com inveja faz: mas eu não posso sentir inveja porque eu sou espírita. Não é que você não pode. É o que é que você vai fazer com esse sentimento. É aí que está a questão. As entidades que gostam de obsediar as pessoas, elas sempre vão estar perto daquelas pessoas que só querem ver fenômenos. Vocês me desculpem até um pouco da franqueza, mas as pessoas que só querem ver fenômenos espíritas ou espirituais, sem entender o objetivo daquele fenômeno, são o que Kardec chamava na obra O que é o Espiritismo, de espíritas empolgados. O que é o espírito empolgado? É aquele espírita que não quer estudar, mas quer só estar ligado à parte do fenômeno. E isso é um grande problema para nós que estamos dentro do centro espírita. Porque o nosso estudo, e aí quando eu estou falando de estudo, eu não estou falando de estudar André Luiz, Joana de Ângeles,
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu estou falando você estudar Allan Kardec. Porque ainda é um meio contraceptivo mais adequado para a gente não cair em malha de obsessão, de comunicação espiritual falsa e fajuta. Existe um artigo na Revista Espírita, na Revista Espírita de 1868, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Eu estava até relendo esse artigo, que eu fiz uma palestra no passado sobre ele, que era assim: Instrução dos Espíritos sobre a regeneração da humanidade. Um artigo excelente. Esse artigo dizia assim, que a regeneração da humanidade ela vai acontecer não com um cataclismo grande ou uma pandemia, mas quando as pessoas entenderem que o real sentido de estar reencarnado é procurar progredir, desvencilhar das crenças que a gente traz, que vem deixando o nosso espírito cativo. Eu achei isso de uma magnitude tamanha, porque se vocês não sabem, nesse pouco tempo de pandemia, nós tivemos obras psicografadas em que espíritos tentaram explicar a pandemia, e quando você pega essa obra, se você for um estudante mesmo de Kardec, você vai sublinhar absurdos, tamanhos, que o próprio Kardec dizia: é melhor aceitar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Por incrível que pareça. Nós tivemos médiuns, pessoas do meu espírito que tentaram, de alguma forma, trazer uma explicação para aquele momento, que ainda é um momento que faz parte energeticamente da Terra. Quando o nosso padrão mudar, certas situações como guerras, fome, calamidades, desordens, elas vão mudar. Mas nós não podemos, nem devemos, colocar uma máscara porque a gente é espírita. Então, o que é essa máscara? O nosso maior desafio de espírita, meus amigos, é ser espírita fora do centro. Ser espírita aqui dentro, eu consigo amar todo mundo. Eu amo o Evaldo, amo o Elza, Ana Graça, Cleonete, Poliana, porque eu só vejo vocês aqui uma vez na semana. Mas lá fora, você vai lidar com outras pessoas que não são espíritas. E são pessoas que precisam da sua compreensão. Quando a gente substitui a terapêutica psicológica e espiritual por achar que tudo que um parente da família da gente está passando é espiritual, nós não estamos sendo espíritas. Lá na Revista Espírita, mais uma vez vou citar, Allan Kardec diz que antes da gente rotular uma problemática como espiritual, é preciso que aquela pessoa passe por uma bateria de junta médica. Olha como Kardec era atento à realidade. As pessoas estão com transtornos de sono, síndromes do pânico, bipolaridades, que eu não estou dizendo que não tem influência espiritual, posso até que tenha. Mas com a terapêutica terrena associada com a terapêutica espiritual, a pessoa cura-se. As pessoas se curam. Você imagine o que é você colocar na mente de uma pessoa que ela é uma mega esponja. Você já ouviu falar nisso? O mega esponja é aquela pessoa que passa em todo canto, tudo que passa pega. Vocês vão me desculpar. A franqueza, Evaldo, me perdoe, esse vídeo vai ser publicado. Algumas pessoas no YouTube vão comentar embaixo, mas não existe mega esponja. O que existe são pessoas que são deseducadas com as suas emoções e que sempre que estão perto de pessoas desequilibradas se sentem mal. Mas não é porque a outra pessoa está desequilibrada que ela está se sentindo mal, é porque ela já está mal. Ela, a pessoa, já está mal. E ela está atribuindo a essa sensação de estar ruim aos espíritos. Não é prático. É muito prático, gente, isso.
Eu estou falando isso aqui para vocês porque antes de eu falar isso, eu fui buscar embasamento doutrinário. E uma coisa que é importante: o médium ou o grupo de uma casa só é atacado se ele tiver na vibração do grupo da obsessão. Se ele não tiver, o obsessor, ele pode rodar essa rua de cima a baixo que ele não consegue fazer nada. Então o problema parte de onde? De espírito da gente. Nosso. É nosso. Uma vez, uma pessoa, até aqui em Esperança, me buscou aqui no centro com essa justificativa, que era uma médium esponja, que sempre que estava com os familiares se sentia muito mais, vomitava, a pressão caía, passava mal. E ela dizia assim, ele, né, que era um rapaz, dizia assim: eu não sei porque os espíritos vivem dando atrás de mim. Já pensou que você de luz? Né? Eu não sei porque eu fico tão mal quando eu entro numa casa, entro no cemitério, entro no hospital. Mas você pode até atrair, mas não é pelo fato de você ser médium. Entenda, você pode atrair a influência, mas você atrai não é porque você é médium, é porque as suas emoções estão desequilibradas. E você rotula aquilo como obsessão. Então me diga uma coisa: é ou não é uma forma de você acabar com sua vida e acabar e botar a culpa na obsessão? É ou não é? E o pior, quando nós desenvolvemos algum papel de terapeuta espiritual na casa espírita, a gente diz à pessoa: vá buscar um atendimento psicológico, a pessoa se ofende. Gente, isso é fanatismo. Isso é fanatismo religioso. Você desprezar a ajuda terapêutica terrena porque você é espírita e porque você se acha autossuficiente para não precisar de um psicólogo, isso é fanatismo religioso. Você está desmerecendo a ciência psicológica terrena porque você acha que só tomando passe, água magnetizada, fazendo desobsessão vai resolver, e não vai. Passe não substitui terapêutica psicológica. Atendimento fraterno não é atendimento psicológico. Quem pensa que atendimento fraterno é consulta com um psicólogo está errado. Não é o objetivo do tratamento fraterno na casa espírita. É tanto que o que eu estou falando para vocês é uma verdade verdadeira, que muitas casas espíritas hoje estão colocando psicólogos para atender os trabalhadores das casas espíritas. Vou citar um exemplo aqui a vocês. O Lar de Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, que é uma instituição que eu acompanho, que é enorme, existem mais de 6 psicólogos atendendo as pessoas. E atendendo os médios da casa. E os médios da casa são obrigados. Obrigados em que sentido? É uma recomendação da casa que os médios passem por terapia. Isso é ruim? Isso tira o mérito de quem é médium? Tira o mérito de quem é espírita? Não. Mas tira o véu da mistificação de que tudo é obsessão. É um grande dilema que a gente passa, gente. Allan Kardec, ele foi o primeiro, pelo que a gente tem registro histórico, de que falou sobre a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É quando eu mesmo, conscientemente ou inconscientemente, me obsedio. Quem nunca fez isso, pelo amor de Deus, levante a mão ou cale-se para sempre. Porque o processo de auto-obsessão, ele está configurado em 90% das pessoas que vêm buscar a casa espírita. Vamos dizer que 10% é espiritual. E nesse processo de auto-obsessão, quando ele não é tratado com as terapêuticas corretas, abre-se o leque para a obsessão espiritual. Abre-se o leque. Às vezes é até um pouco doloroso a gente falar isso para as pessoas, porque as pessoas ficam um pouquinho frustradas
ou até às vezes até aborrecida com o palestrante, porque está dizendo assim, mas o palestrante está dizendo que tudo é minha culpa, tudo é minha culpa. Em termos, não deixa de ser, pelo fato de você estar encarnado, de você ter espíritos que lhe auxiliam, de você ter um anjo da guarda, porque todos nós temos, segundo o livro dos Espíritos, um espírito evoluído que nos acompanha, que é o nosso anjo de guarda. Se eu sei que eu preciso perdoar e eu insisto no rancor, a culpa é do obsessor? Não. A culpa do que eu estou sentindo organicamente é minha. Esse sentimento de rancor, ele fica ali proliferando e energeticamente ele vai soltar aquela energia sobre a nossa corrente de aura. E aí os espíritos que vivem na mesma faixa do rancor vão perceber que existe uma pessoa que está vibrando na mesma sintonia. O que é que eles vão fazer? Chegam perto. Mas não é porque o espírito quer te perturbar, é porque você pensa igual ao obsessor. Você pensa igual ao obsessor. Já pensou que desafio a gente tem para que a gente não seja obsessor? Já parou para pensar se você é um obsessor na sua família? Se você é um obsessor nas pessoas que você ama? Porque existe, gente, várias formas de a gente ser obsessor se a gente perceber. Uma das formas, quando a gente quer que todo mundo sinta pena da vida que a gente leva. As pessoas confundem pena com humildade. E chegam na casa espírita, eu estou assim porque a minha família não me ama, as pessoas que estão ao meu redor não me amam, e as pessoas não querem meu bem, eu sou muito perseguido, eu sou muito acompanhado espiritualmente, eu não vivo bem, eu não durmo bem, eu não estou bem. E você fica retroalimentando aquilo ali na sua vida. Todo dia você está dizendo as mesmas coisas. Já pensou o efeito que isso tem na sua vida? É uma das formas que você tem de acabar com a sua vida e dizer que é uma obsessão espiritual. Você fica se maldizendo com o que você tem, você fica se maldizendo com a vida que você tem. Basta a gente pensar que hoje 60 mil pessoas quase, você já passou dessa marca, desencarnaram vítimas de Covid. E nós não, nós estamos aqui. Será que não já tem um motivo para a gente agradecer esse tempo difícil que a gente passou? Será que não existe hoje um motivo para que você agradeça o dia que você teve? Ou sempre você vai estar justificando as suas escolhas com algo espiritual? Eu sei que muitas pessoas não pensam dessa maneira. Mas, além da obsessão da mediunidade, algo que Kardec explana muito é o autoconhecimento. E o que é autoconhecer-se? É você ser honesto com você mesmo, com o que você pensa, com o que você fala, com o que você deseja. Se são situações que você não está tendo controle, busque ajuda terapêutica. Saúde mental é algo que precisa ser divulgado, apostado, falado na casa espírita. Porque as pessoas começam a delirar, do nada. Chegam para a gente e a gente pega aquele delírio, aquele transtorno que já está catalogado dentro das problemáticas terrenas com mediunidade. Aí uma pessoa que está com depressão, a gente olha e faz: fulano é depressivo porque fulano é médium. Então quer dizer que todo mundo está com depressão é médium? Fulano está com síndrome do pânico porque fulano é médium. Gente, quem vê pensa que mediunidade é uma doença ruim. Quem vê a gente dizendo isso pensa que mediunidade é uma coisa ruim. A pessoa pode estar com depressão e essa depressão pode estar sendo piorada pela sensibilidade que a pessoa tem. Olha como é diferente. A pessoa pode estar depressiva, a depressão pode estar sendo piorada pelas influências espirituais, pela sensibilidade que ainda não está educada que a pessoa tem.
É diferente ou não é, né? Pegar com a pessoa que tem depressão e dizer, fulano é médio. Fulano está triste porque fulano é médio. Então todo mundo está triste porque é médio. Essa ideia que colocaram nas nossas cabeças de que todo mundo é médio não é verdade. Mas eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês peguem o livro dos médios no original em francês e vejam a tradução do conceito do que é médio. Porque a tradução que a gente tem hoje no Brasil está errada. Existem algumas palavras em francês que podem ter o mesmo significado, mas não o mesmo sentido, contrário do português. Então, várias pessoas caíram nessa de que todo mundo é médium. De que pegar uma pessoa que está precisando de uma ajuda psicológica, emocional, e botar numa reunião mediúnica, achando que reunião mediúnica é varinha e condão, que é balançada para um lado e para o outro, e vai mudar a sua vida, e quando você está menos olhando, a pessoa não está mudando. E a pessoa está ficando pior. E a pessoa está se afundando. Mas você não quer levar o seu psicólogo, porque a pessoa, você acha que o que você tem é espiritual, e o orgânico vai deixando de lado. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo: cuidar do corpo e do espírito. Os próprios espíritos dizem que deve haver uma junção de cuidado do corpo e espírito. A gente não pode só cuidar do espírito, nem só cuidar do corpo. Tem que haver os dois. Tem que haver um sentido ali, para que você tenha equilíbrio espiritual. Honestamente, a gente vai em casa espírita, que a gente vê que a pessoa está com tanto problema que ela não consegue segurar. Mas essa pessoa quer ajudar os outros. Ora, como é que uma pessoa que não se segura quer segurar os outros? Vocês concordam comigo? Como é que a gente vê que uma pessoa está com um problema, uma falta de auxílio médico, psiquiátrico, psicológico, e está ali tentando ajudar outras pessoas? Ela pode ajudar? Pode. Não só pode, como deve. Mas a gente precisa buscar forças para ajudar os outros. Quando a gente não está bem e vai tentar ajudar outro, vamos comparar que é cego guiando cego, que está à beira de um abismo. Se não estão vendo a beira do abismo, o que acontece com os dois? Eles vão cair. Eles caem. Eles caem muito. Eu presenciei um fato que eu não sei se eu já contei aqui no Centro de Esperança. Embora eu aparentemente seja novo, mas eu já vivi muita coisa no campo da mediunidade. E tinha uma instituição que eu frequentava lá em Campina Grande, que eu participei de uma reunião mediúnica uma vez. E nessa reunião aconteceu algo surreal, mas que para mim foi um ensinamento maravilhoso. Olha o que aconteceu. Nós iniciamos uma reunião mediúnica nessa casa, e um espírito se comunicou através de uma médium. Por incrível que pareça, era a primeira vez que essa médium estava entrando na reunião mediúnica. Era uma médium novata na casa, que não tinha conhecimento de absolutamente nada de ninguém. E é isso que o espírito se manifesta através dessa médium. Como de característica, um obsessor extremamente inteligente, coerente no que ele estava falando e muito assertivo no que ele disse. Porque não se enganem, para quem participa de reunião mediúnica, o grande objetivo quando você participa é que com o ensinamento dos obsessores você pegue para você. Você não está ali na reunião mediúnica porque você é melhor do que os obsessores. Você está ali para aprender com os erros dos obsessores, para que você não erre igual a eles. Começou a reunião. A médica estava na ponta de uma mesa, estava do lado de cá. E o obsessor chegou bem calmo. Mas ele chegou com uma interação de energia tão forte que todos os médios da mesa, inclusive eu,
a gente estava sentindo algo semelhante, como se houvesse uma ruptura na cabeça da gente. Uma dor de cabeça insuportável. O obsessor não estava grunhindo, o obsessor não estava batendo na mesa, ele estava somente quieto. Mas a interferência dele ali no meio era tão forte que a gente estava todo se sentindo mal. E eis que o primeiro doutrinador, porque foram 3 para falar com ele. Eis que o primeiro doutrinador começou a falar. Eis que o obsessor começou a falar. E disse assim, o doutrinador, né, primeiro: boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo. O obsessor abriu o olho, estava médio, olhou para a pessoa e disse assim: meu irmão? Será mesmo que eu sou seu irmão? Você não sabe nem quem eu sou? E você está dizendo que me ama? Por que você não começa a amar a sua irmã, que já faz 35 anos que você não fala com ela? Aí você é que vai me falar de amor? Quando o obsessor disse isso, eu estava lá atrás com o olho fechado, eu abri meus olhos para ver o que ia dar. Eu abri meu olho e comecei a olhar para a doutrinação. Aí ele fez: meu irmão, mas nós temos que amar. O primeiro doutrinador. Aí ele disse: amar? Você ama sua esposa? O doutrinador respondeu: eu não estou aqui para falar da minha vida. Ele disse: está sim, porque você está aqui para me doutrinar. Só que você, quando sai da reunião mediúnica, vai se encontrar com sua amante na rua tal, hotel tal, quarto tal. Eu arregalei, gente, aquilo para mim foi um impacto grande. Eu arregalei meu olho e olhei para o doutrinador fez o quê? Se calou. Aí o outro da mesa começou a falar: mas meu irmão, o que é que você vai ganhar passando nas nossas caras que a gente faz de errado? Aí ele disse: ganhar eu não vou ganhar não, mas eu vim mostrar a você que você é igual a mim, principalmente você que está falando comigo. Por que você não conta para os seus amigos de reunião mediúnica que quando você sair daqui você vai usar crack? Nós tínhamos uma pessoa na reunião mediúnica que era usuário de crack, e a gente não sabia se consumia em quantidade ou não, mas tinha. Aí ele fez: você está me envergonhando? Eu disse: não, estou me envergonhando não. Você que está me envergonhando, porque você está querendo ser uma coisa que você não é aqui dentro. Você não pode me doutrinar, porque eu não fui usuário de crack, você foi. Aí quando eu olhei, já estava 2-0 para o obsessor. 2-0 para o obsessor. O último que estava do lado disse assim: meu irmão, eu lhe compreendo. E infelizmente o nosso grupo médico é muito falho. Aí o obsessor disse: agora você está falando a minha língua. Sabe por quê eu vou lhe ouvir? A doutora disse: não. Ele fez: porque eu vi semana passada, quando seu filho foi contar a você que era homossexual e você queria rejeitar ele, e você na hora lembrou do que você aprende aqui. Agora eu vou embora, porque você tem amor, mas nenhum dos que estão aqui tem condição para falar comigo. Tenham vocês uma boa noite. E o obsessor foi embora. E a gente ficou como? De olho aberto, escancarado, sem reação. E a gente começou a ver que as pessoas que estavam no grupo estavam com problemas sérios. Com problemas que a gente vai chamar aqui, não com o intuito de querer ser santo, de moralidade. De que eram pessoas humanas, mas que não estavam buscando ajuda, porque colocaram uma capa na frente, achando que porque eram espíritas, nada nem ninguém ia tirar o mérito delas. E no campo espiritual não acontece assim. Eles sabem quem nós somos, os nossos reais desejos, objetivos, tramóias. Quando nós estamos na casa espírita, vamos entrar em alguma briga, algum desentendimento, alguma picuinha, não é o obsessor, é a nossa índole. Quando nós estamos ali fermentando alguma discussão, que alguém se desentenda, que alguém saia, que alguém deixe, não é obsessão, somos nós.
E para finalizar, eu vou contar um outro caso a vocês que eu vivenciei também nessa mesma instituição. Uma certa vez a gente foi começar uma palestra e uma senhora que estava na cadeira, que se dizia médium, supostamente incorporou um espírito e derrubou todas as cadeiras do salão. Alguns homens foram segurar e foi aquela reviravolta toda. Eu estava com um amigo meu que era vidente, perto de mim, apesar de que eu tenho algumas vidências, mas é algo muito resumido. E eu estava percebendo que o espírito que estava acompanhando ela não estava perto dela, estava perto da gente. E o espírito chegou perto de mim, dele, e começou a falar com nós dois. E disse assim: ó, eu estou perturbando ela, mas esse carnaval quem está fazendo é ela, não sou eu não. Quem está tendo essa atitude descontrolada é ela, não sou eu. Se você parar para pensar, isso é um ensinamento tamanho para a gente. Porque mostra que tem sim a influência espiritual, mas que nem sempre o que a gente está fazendo parte de um obsessor, parte dos nossos impulsos descontrolados, parte da nossa falta da gente se entender como pessoa. Meu amigo, minha amiga que você está me ouvindo, seja aqui na palestra ou que está me ouvindo no YouTube, você tem todo o direito hoje de sentir raiva, de odiar, de sentir inveja, de se sentir magoado, ferido. Porque antes de você ser espírita, antes de você ser médium, antes de você ser doutrinador, passista, seja lá o que for, você é humano. Você é humano. Agora, o que você vai fazer com esse sentimento é única e exclusivamente responsabilidade sua. O que você vai fazer com essa emoção descontrolada, com esse pensamento desalinhado, com essa coisa que está lhe perturbando, é você, meu amigo. Você com você. Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: cada um será herdeiro de si. Eu sou responsável pelo que eu faço na minha vida. Evaldo será responsável pela vida dele. Poliana pela vida dela. Dona Graça pela vida dela. E só quem vai responder pelos nossos atos somos nós. Nós não estamos aqui na casa espírita porque nós somos melhores nem piores do que ninguém. Porque se eu disser que nós não somos melhores, nós entramos no falso conceito de humildade, de achar que a gente não vale nada. E também se eu disser que a gente é melhor do que os outros, nós entramos no conceito de vaidade. E achamos que somente o Espiritismo é que serve. Para mim serve. Para vocês que estão aqui serve. Mas para muitas pessoas já não vai servir. Porque vai servir a missa, o culto evangélico, o terço e por aí vai. O grande desafio nosso aqui nesse planeta não é tratar as obsessões, embora tenhamos ela, mas o nosso real objetivo é nos tornar melhor. E a casa espírita séria, como é a daqui de Esperança, ela dá esse suporte. Como? No oferecimento de estudos que a casa espírita tem. Tenha interesse de estudar, tenha interesse de buscar, para que você se conheça mais como pessoa, através das palestras, que apesar do que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que as demais pessoas que estão aqui têm que sair daqui concordando ipsiliter de tudo o que eu disse, mas que busquem ver se o que eu estou falando está ou não está dentro do que Kardec fala. Compreender mais ainda que no processo obsessivo não é só tratar um obsessor, é também tratar um obsediado, a pessoa que está passando pela obsessão. É mostrar para a pessoa que está passando pela obsessão que ela precisa mudar o seu pensamento, o seu estilo de vida, para que aquelas influências não cheguem mais perto de você. Porque senão vai ser como Jesus disse: você afasta um espírito impuro e volta um 7 para perto. Que é dessa maneira, a gente afasta um, nós conseguimos afastar um, mas se a pessoa não muda a perspectiva de pensamento, de vida,
outros irão voltar. Então, meus amigos, não destrua a sua vida. E quando eu falo de destruir vida, eu não estou falando só de suicídio. Eu estou falando de não se culpar, não achar que tudo que está acontecendo com você é algo espiritual, mas buscar as perspectivas de tratamento terreno, de apoio emocional terreno, que são complementos na tratativa de qualquer obsessão espiritual. Muitos de vocês possam ser que voltem para casa hoje extremamente insatisfeitos com o que eu falei, mas o meu real objetivo é que muitas pessoas estão com a cabeça pensando, refletindo, para ver se faz ou não faz sentido tudo que a gente tentou abordar nessa noite. Eu agradeço a todos vocês essa oportunidade, agradeço a casa essa oportunidade. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso dessa noite, mas se as pessoas que estão aqui hoje saírem com esse real entendimento de se analisar como pessoa, eu já saio daqui feliz. Muito obrigado, uma boa noite a todos.